Que bom saber que você está aí com a gente mais uma vez. Bem-vindo, muito bem-vinda ao Ponto de Partida. Você já sabe, o seu programa de estudos da Bíblia na TV. E olha, o tema de hoje é extraordinário. Aliás, a gente vai começar aqui uma temporada de estudos sobre o livro de Daniel, um livro profético, cheio de símbolos e histórias, e eu tenho certeza você vai se surpreender. Que Deus abençoe a sua vida e eu convido você para que juntos possamos orar antes de estudarmos a palavra do Senhor. Se puder, ore comigo. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós e mais uma vez nos dá a oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Senhor, hoje a gente vai começar um estudo a respeito do livro de Daniel e queremos pedir a Tua orientação para que esse livro faça sentido na nossa vida e que possamos entender a Tua vontade, o Teu plano para a nossa existência. Te pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém. Bom dia, você aí de casa, seja muito bem-vindo, chega mais. E hoje no nosso programa de entrevistas, nós vamos falar mais uma vez sobre questões profundas e relevantes da nossa fé. Vamos estudar juntos Daniel capítulo 1 e vamos entender por que Babilônia invadiu Jerusalém e quais as consequências disso para o povo israelita. E olha, já que nós vamos falar sobre as profecias de Daniel, sobre o livro de Daniel, o presente de hoje já está aqui te esperando. É só você pegar a câmera do seu celular, apontar agora rapidinho para a tela da TV, para esse QR Code que está aparecendo, que nós vamos enviar essa revista de presente para você. Mas atenção, só para os 20 primeiros, hein? Então seja rápido aí para garantir a sua revista. E aqui nós vamos falar de diversas questões, inclusive do sonho que revelou o futuro da humanidade. O nosso cenário aqui fala um pouquinho desse sonho, da estátua do sonho, e a revista vai aprofundar ainda mais esse tema para você. Então, não perca tempo, aponte o seu celular aí, a câmera, para esse QR Code e já peça aí a sua revista, envie o seu endereço, que a nossa equipe está preparada para atender você. Combinado? E eu quero aproveitar para apresentar para você os nossos convidados, preparadíssimos aqui, com a Bíblia na mão, para trazer, informações e respostas para a gente sobre esse assunto e também para ajudar a gente a entender o que esse livro tem a ver com esse presente que a gente está vivendo agora e com o futuro que ainda vai chegar. Eu quero apresentar inicialmente para você o pastor Juscelino dos Santos. Pastor, que bom ter o senhor aqui, porque o tema de hoje, ele é complexo, difícil, né? Mas eu sei que o senhor vai explicar de forma muito tranquila e a gente vai conseguir entender com muita facilidade, não é mesmo? É verdade, Jordana, muito obrigado. Já me deu um recado de início, né? Tem que explicar direitinho, já colocamos na pressão, pastor. É verdade. Olha, bom dia para você de casa. Será um prazer te acompanhar nessa jornada. Muito bem, e temos também a presença e a primeira participação do pastor Ricardo Ribeiro. Pastor, que alegria, se sinta em casa aqui no nosso programa, né? E a gente fica muito feliz de recebê-lo aqui também. Que bom, eu estou muito feliz também de estar aqui com você e com o nosso amigo de casa que acompanha a nossa programação. Espero que o dia seja muito feliz para você no estudo da Palavra de Deus. Exatamente, a gente tem muita coisa para estudar, inclusive se você aí de casa quiser pegar sua Bíblia, de repente você tem uma Bíblia no seu celular ou pode baixar o aplicativo da Bíblia para acompanhar os textos aqui, vai ser muito bacana. E se você posteriormente quiser aprofundar esse tema, esse assunto, você pode pedir aqui para a gente no QR Code, apontando a câmera do seu celular e pedindo um estudo mais aprofundado sobre esse assunto, porque hoje eu tenho certeza que você vai ficar com gostinho de quero mais, né? E olha só, para começar, a gente começa aqui com o pastor Ricardo, então. Vamos lá, pastor. Explica para a gente o contexto histórico, por exemplo, né? Começando ali dos primeiros versículos, por que é que Babilônia invadiu Jerusalém? Muito importante sua pergunta. É interessante que nesse momento havia um contexto político muito complexo ali, né? A gente tem Babilônia como a principal nação, né? Podemos chamá-la de um império forte naquela época, mas havia também outras nações importantes naquela região. Babilônia invade Jerusalém algumas vezes, nós temos o relato histórico de 3 vezes, pelo menos, e ali nós podemos marcar como 597 a primeira invasão, e só que com o passar do tempo, outras nações tentaram se aproximar de Jerusalém, ali de Judá, o povo de Deus, e para, de alguma forma, diminuir o poderio babilônico, no caso, os egípcios, né?
E a história conta que, nesse contexto ali, já 605 a.C., há essa aproximação dos egípcios com o povo de Jerusalém, o povo de Deus, e então vem esse momento onde Nabucodonosor ele tenta criar algum tipo de proteção e ele vai ali novamente para poder impedir essa aproximação do Egito ali em relação ao povo de Deus, né? E aí, nesse momento, há uma investida e alguns jovens são levados nessa incursão, nessa terceira incursão ali em 605 a.C. Eu poderia apontar assim, os fatores principais. Primeiro que essa iniciativa da expansão territorial de Babilônia seria a primeira razão, mas eu poderia apontar também um aspecto espiritual ali envolvido, né? Seria, profético pastor? Também, né? Deus já havia apontado isso em alguns momentos através de seus profetas, mas isso se devia muito à infidelidade do povo. Era uma consequência, então. Era uma consequência, né? E esse é o principal ponto, né, pastor Juscelino? Nós, muitas vezes, sofremos as consequências das nossas más escolhas. E o povo estava sendo oprimido pelos babilônios e outras nações anteriores, exatamente por consequência das suas más escolhas. E é interessante notar, né, pastor, o senhor falou, né, uma questão educativa. Deus, ele sempre foi muito didático, né, pastor Juscelino? A gente percebe que, principalmente ali no Antigo Testamento, Deus sempre coloca a causa e ele coloca a consequência, né? Ele coloca o motivo de obediência e ele coloca a consequência da desobediência. Sim, e o povo sabia porque estava indo para o cativeiro, né? E ali, o pastor Ricardo, o pastor Juscelino mencionou alguns jovens que foram levados, né? É verdade. Durante essa invasão, né? E Daniel estava entre eles. A gente queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esses jovens, então, que foram levados cativos. Parece que era um percurso muito extenso, muitos quilômetros, feitos a pé. Só a jornada já era para matar qualquer um, né? Com certeza, viu? Tem um autor que coloca como se a distância percorrida de Jerusalém a Babilônia, na época, é 1.500 quilômetros. Uau! A pé, eles tiveram que fazer, né? O que importa essa história, né? Eu até começo com essa pergunta para nós que vivemos no século XXI, para você que está em casa, né? Veja que o passado nos ensina. No Apocalipse, que é um livro similar a Daniel, bem parecido, né? O Apocalipse está no Novo Testamento, você sabe, e Daniel lá no Antigo Testamento, ambos são muito parecidos. Daniel é o livro selado. Por que selado? O próprio profeta não entendeu a maioria das profecias relatadas lá, seriam entendidas no final dos tempos, em nosso tempo. Isso. A profecia apontava isso. Certo. Em Apocalipse, você tem o livro desselado, quer dizer, aparece lá no capítulo 10, inclusive, no capítulo 5, capítulo 10, quer dizer, Apocalipse é a revelação, e eles são muito parecidos. E lá no Apocalipse, Babilônia aparece de novo. A Babilônia, que invadiu Jerusalém no ano 605, 597, 586 antes de Cristo, não se atente às datas, é só para a gente se situar no tempo, né? Temos que voltar 2.600 anos na história para sabermos desse fato e tudo mais. A Babilônia, lá do passado, que invadiu Jerusalém, não existe mais. São ruínas apenas, pedras que testemunham de uma história verdadeira. Se você for a Berlim, lá na Alemanha, verá, inclusive, um grande portal, chamado Portal de Star. Azul, com outros detalhes, com leões desenhados, era o símbolo da Babilônia antiga. Onde fica Babilônia antiga? Onde as ruínas? Boa pergunta, pastor. Né? Situa a gente aqui. Ok, fica lá em Bagdá, próximo a Bagdá, capital do Iraque. É isso mesmo. Então veja, no Apocalipse, o que tem a ver com a minha história? A história desses jovens que foram levados para o cativeiro, o trauma que os judeus sofreram lá, porque foram desobedientes a Deus e Deus queria salvar eles. Por isso que Deus permitiu o cativeiro. Mas Deus foi junto com eles. E agora eu encerro a resposta falando disso. Primeiro, dizer o seguinte. O Apocalipse, no Novo Testamento, afirma que nós estamos em Babilônia. Chegou a nossa vez. Daniel, Ananias, Misael e Azarias passaram por muitas provas. Uma das provas foi que a profecia dizia que o rei da Babilônia haveria de levar jovens e castrar. Olha só. Olha que terrível. Isaías capítulo 39. Uma grande provação, sem dúvida, né? Ainda mais para um jovem, né, pastor? É verdade. Hoje a Babilônia espiritual, que é esse sistema de engano, que é contra Deus, contra os filhos de Deus, esse mundo político religioso, que é confuso e caótico,
faz a mesma coisa. Por exemplo, a figura masculina hoje tem sido atacada violentamente, né? E a sexualidade dos jovens, inclusive, tem sido temas de debate, polêmico, inclusive, né? Agora, outra provação que eles passaram ali, olhando para o texto, Daniel capítulo 1, versículo 5, versículo 4 ainda, eles tiveram que aprender a cultura da Babilônia antiga, aqueles jovens lá, Daniel. E só quem já viajou para outro país, né, pastor, sabe como é difícil enfrentar um choque cultural. É verdade. A saudade que se sente do lar, a saudade que se sente de casa, né? Com certeza. E todas essas diferenças culturais, né, pastor Ricardo, elas vêm exacerbar muito, elas aumentam muito a dificuldade de adaptação, né, em um local como esse, é verdade. né? Esse foi o maior desafio deles, né? Eu imagino eles chegando na Babilônia e o rei tentando aculturá-los, né? O texto diz que eles foram levados a uma espécie de faculdade para serem educados na cultura dos caldeus. Uma espécie de domínio, né? Exatamente, eles precisavam ser envolvidos por aquela cultura. E o texto mostra já aí no verso 8 um grande desafio quando eles são expostos a um certo tipo de comida ou bebida e coisas que eles não aceitavam. Estavam habituados, né? Exatamente, não estavam habituados e que de alguma forma representavam uma certa idolatria, né? Tudo aquilo que era da cultura babilônica, eles agora estavam ali sendo expostos. E você que me acompanha em casa deve imaginar assim, né? Agora você está ali no palácio, você é um escravo. Embora esses jovens estivessem escravos, eles foram levados ao palácio porque eram jovens nobres, né? Eram jovens capazes. E o texto da Bíblia diz que eles foram escolhidos porque eram capazes. E estando ali naquele contexto, eles foram expostos a uma série de alimentos ali, eles tinham que dar um posicionamento. Ou a gente come ou a gente não come, né? É verdade. Agora, não te interrompendo, hein, Jordana? Eu fico pensando assim, né? A descrição que dá aqui desses jovens, bonitos, inteligentes, elegantes, de nobre origem, tudo, quase que parece a nossa descrição, não é? Eu tô brincando, nem tanto, né? A autoestima tá Nossa, boa, imagina hein, bom, né? pastor? Quem dera fosse Mas assim, eu tudo acho que bem. você pode continuar, mas veja, eu queria só um adendo nisso aí, para você que está em casa. Essa descrição aparece também em Levíticos como a descrição dos sacerdotes. O que o rei queria, de fato, aquele rei lá, o Nabucodonosor lá da Babilônia, ele queria era tornar aqueles jovens sacerdotes dele, do Deus dele. Aliás, o Deus da Babilônia na época, aliás, o rei da Babilônia, era considerado um Deus. Quando ele determinava a ração diária, e aí você pode retomar, né, pastor Ricardo? Quando ele determinava a comida diária, vinho e carne, era exatamente para que os jovens entendessem que o Deus da Babilônia estava mantendo a vida deles. Agora, você falou de que eles receberam a bolsa de estudos na maior universidade da época, seria quase que como Harvard hoje ou outra qualquer, grandes universidades. Babilônia, antes de destruir, confunde a nossa mente. Nós estamos em Babilônia também. O Apocalipse mostra isso, quero reiterar. E então, o mundo tem suas luzes, né? Suas oportunidades que têm levado muita gente a valorizar mais o que é material, a buscar apenas prazeres momentâneos da vida e se esquecerem de coisas melhores, família, Deus, boa cultura, enfim. Pastor, eu acho interessante, pegando aqui um gancho, sim. pastor Ricardo, com a brincadeira que o pastor Juscelino fez aqui, né? Eram jovens de boa aparência, de linhagem nobre, né? Sim. Jovens bonitos. E eu fico imaginando quantos sonhos eles tinham no coração. Verdade. Embora fosse Harvard, como a gente estava comentando aqui, né? A associação que a gente fez, havia um preço. Assim como hoje há um preço, que era esquecer o Deus deles. Exatamente. Que coisa triste. Como deve ter sido uma luta para eles, né? Ter que se posicionar. E eu acho que essa é uma luta para o jovem hoje também. Esse é o grande conseguir desafio. se posicionar lá na faculdade, com os amigos, e demonstrar para essas pessoas que ele ama um Deus já muito esquecido por muitos, né? É verdade. Tem um detalhe interessante no texto, né? Que quem lê vai percebendo. O rei logo mudou o nome deles. Olha, Daniel significa Deus é meu juiz. Ananias, o amigo dele, Deus é gracioso comigo, Deus é bondoso. Misael, aquele que é semelhante a Deus. E Azarias, Yahvé, ou o Senhor é meu ajudador. O nome tinha que ver com o desejo dos pais na formação dos seus filhos. Era quase que uma profecia. Era, exatamente. E é interessante Identidade isso mesmo. e propósito, né? Ou seja, já passo a palavra, Sim. já passo para aqui e para lá, né? Então, veja, identidade. O rei queria atacar o caráter deles, a identidade,
quem eles eram, a quem eles serviam. E aí, depois eu falo mais um detalhe sobre isso. Pode continuar. Não, o texto é muito rico. Enquanto você falava, eu já ficava pensando aqui em algumas coisas importantes. Olha, veja que eles decidem não se contaminar. O texto diz que lhes foi oferecida comida e eles disseram assim, olha, por favor, tragam para nós outra comida. E essa comida, através dessa alimentação diferenciada, eles poderiam ter mente mais clara, capacidade para se posicionar. E o valor especial aqui desse momento do verso 8, para mim, é o fato de que eles dizem assim, olha, nós não vamos nos contaminar. Nossa. E eu creio que você que está em casa também enfrenta os seus desafios, às vezes no ambiente de trabalho ou a faculdade, como a Jordana falou, e o seu desafio deve ser também acompanhado da resposta, como foi a resposta aqui de Daniel e seus amigos, né? Nós não vamos nos contaminar, e que seja assim, que você mantenha firme os seus valores, que você não abra mão daquilo que você crê, que você se mantenha firme no que ensina a palavra de Deus. É um belo exemplo esse dos jovens cativos, né, pastor? E eu acho interessante isso que o senhor colocou aqui sobre essa decisão, porque Daniel 1, ele vai um pouco além. Ele diz, decidiu firmemente, Daniel. Quantas vezes nós tomamos decisões, mas nós não somos firmes quando nós precisamos ser, né? Sim, e não foi só isso que a gente comentou aqui, que eles enfrentaram como provação, alimentação, a cultura e tudo mais. Houveram outras provações também, não é, pastor Juscelino? Sim, retomando o tópico sobre a mudança dos nomes, por exemplo, né? Nabucodonosor olhou para Daniel e falou assim, seu nome agora será Beltesazar. E tem um detalhe curioso, é que quando você analisa os catálogos dos nomes antigos, que estão registrados, são provas, evidências do passado lá da Babilônia, percebe que não havia esse nome Belt, o nome era Bel. Por isso que no capítulo 5 tem um nome de um neto desse rei, Nabucodonosor, chamado Belsazar. Então o nome que o rei Nabucodonosor deu para Daniel foi Belsazar, que significa que Bel, o principal deus da Babilônia, Bel-Marduk, proteja a sua vida. Parêntese, o número dos deuses da Babilônia é curioso, 666, 666, como queira. No Apocalipse reaparece esse número como sendo um número da besta. Eu penso que um dia a gente pode conversar mais sobre esse tópico, né, no futuro, mas Daniel ali estava num contexto de grande conflito, de guerra espiritual. Aquele rei queria atingir a espiritualidade dos jovens, mudando os nomes, estava dizendo, agora o seu caráter é semelhante ao meu Deus. A sua vida, a sua história agora, a partir de então, é uma outra história. Esqueça o seu Deus, esqueça os seus valores, esqueça a Bíblia, a Torá, o livro dos profetas, né? Daniel era um leitor da palavra de Deus, e não só leitor, mas um obediente. Quando você estiver em situações, você que é jovem, né? A Jordana acabou citando um pouco dessas situações. Eu lembro de uma jovem, uma cunhada minha, ela disse assim, que na sala de aula, ela era a única que tinha valores e princípios bíblico-cristãos, e ela entendia que a sua origem vinha de Deus, o criacionismo, a crença de que Deus criou o mundo e que temos um grande valor para Deus. A maioria cria em outras teorias, hipóteses para a origem da vida. A nossa crença determina muito a maneira como nós vamos viver. Quando Daniel disse assim, eu não vou me contaminar, o pastor Ricardo colocou muito bem, ele estava dizendo, quem me mantém é Deus. E Daniel pediu o quê? Ele pediu uma churrascada? O que foi que ele pediu? Nada contra quem come, né? Ele pediu, na verdade, assim, que fossem alimentos saudáveis, legumes, verduras, enfim. Comida de verdade, uma comida, né? Natural. Mais natural. E aí, quando ele pede isso, né, o chefe ali da cozinha fica preocupado, né? Mas se a gente fizer isso, você vai ficar mais fraco. E aí ele, não, olha, fica tranquilo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um desafio aqui de 10 dias. Em 10 dias, se a gente tiver melhor do que os demais que estão comendo e bebendo aí essas coisas aí, você então nos dá a oportunidade de seguir comendo dessa forma, e foi feito o desafio. E que incrível o resultado, né? Qual foi o resultado, pastor? O resultado. Conta para o pessoal aí de casa, porque a gente olha e acha que comer fruta, verdura, legume não traz força. Muitas pessoas pensam assim, né? Mas se a gente olhar para o boi, por exemplo, né? Olha o sinônimo de força, e ele só come capim, né? É verdade.
É certo que Deus tem na natureza uma série de alimentos que nos dão os nutrientes necessários para a vida e para que a gente possa ter, através desses alimentos, uma capacidade de desenvolver a nossa vida de forma plena, né? E o que a gente come se relaciona também com a forma como nós pensamos, com o nosso raciocínio. Outro dia eu estava ouvindo isso, né? Que o nosso sistema digestivo seria como se fosse um segundo cérebro, né? Então eu vejo que esses jovens, dentro do contexto bíblico da história, eles, depois dos 10 dias, eles foram feitos ali alguns desafios sobre eles, e eles estavam melhores, mais capazes do que os demais. E depois de 3 anos, quando eles concluíram a faculdade ali, Nabucodonosor os chama para um teste final e eles são 10 vezes mais capazes. Portanto, uma alimentação saudável, uma vida equilibrada vai colocar você em posições melhores, mais elevadas, sem dúvida nenhuma. Até porque muitos alimentos são estimulantes, né, pastor? E eles afetam também, né, a nossa saúde mental. Mas olha, esse assunto está maravilhoso, o tempo passa muito rápido, nós já estamos indo para o finalzinho aqui do programa e, claro, a gente não poderia deixar de mostrar para você mais uma vez esse presente que a gente quer enviar para sua casa. Essa revista aqui fala sobre as profecias de Daniel e o que esse livro tem a ver conosco nesse momento e como ele revela o futuro. Você quer saber mais sobre o futuro? Então você precisa ter essa revista na sua casa. Para ter essa revista é muito fácil, basta você apontar a câmera do seu celular aqui para esse QR Code da tela e mandar os seus dados, seu endereço. A nossa equipe está preparada para conversar com você, para mandar esse presente para sua casa. E olha, continuando a nossa conversa aqui, a gente sabe que não foi fácil para esses jovens, né? Mas a fidelidade deles trouxe recompensa, não é mesmo, pastor Ricardo? Deus honra a fidelidade, não é assim? Amém. Eu vejo que em cada detalhe dessa história fica claro para nós. Deus cuidou desses jovens, como vai cuidar de você aí em casa. Eu sei que Deus tem também cuidado dos detalhes da sua vida. E assim Deus vai conduzir você diante dos desafios, das lutas que você enfrenta. Deus vai lhe dar também inteligência, se você fizer as escolhas certas. Deus vai lhe dar tudo o que você precisa, se você fizer as escolhas certas. É verdade. Tem uma frase, Jordana, lá no livro de Tiago, que diz assim: você precisa de sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Né? Nós precisamos de sabedoria. A sabedoria, ela é o discernimento para você aplicar princípios a situações diversas da vida. Qualquer decisão que você precisa tomar e precisa de sabedoria, busque a Deus. Eu queria só citar a última frase do capítulo, tá bom? Diz assim, ó: Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. E esse ano é 539 a.C. O que a Bíblia está dizendo aqui, né? Babilônia passou, Daniel permaneceu. Mais de 70 anos, aproximadamente 70 anos de cativeiro. Daniel estava idoso, ele foi com 16 anos de idade, agora 86 pelo menos anos de idade. Babilônia passou, o rei Ciro destruiu, ele era persa, ele invadiu o império, ele dominou a Babilônia. O que a Bíblia está dizendo? Eu faço um link, Jordana, com 1 João capítulo 2, diz assim, lá tem o versículo 15 fala: não ameis o mundo. Jovens, eu vos escrevo porque vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês. Mais adiante vai dizer assim, ó, o maligno não vai tocar em vocês. Quem é de Deus, o maligno não toca. Deus protege os seus. É claro que muitas vezes vai ter provação, dificuldade, como Daniel experimentou. Mas o Senhor estará junto. Ele dará forças. Ele tem uma recompensa. No final do livro de Daniel, é lindo. Deus dizendo para Daniel, você vai ver nos capítulos finais, quer dizer, na série, no final dessa série, que o destino dos filhos de Deus são as estrelas, ou acima delas, não o pó da terra. Eu encerro lembrando que 1 João diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Que mundo é esse, não é? Que nós não devemos amar. É o sistema de engano. São as ideologias deste mundo, o sistema de engano, a corrupção, a imoralidade, enfim, o sistema de engano, que é chamado de Babilônia, a Babilônia espiritual. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deus te ilumine,
nos ilumine, né? Amém. Que Olha sejamos só, assim. que programa maravilhoso, cheio de conhecimento, enriquecendo a nossa vida espiritual, mas não dá para ficar só nisso, né? Então, se você tem o interesse de aprofundar esse conhecimento, de estudar mais sobre o livro de Daniel e tantos outros assuntos que a Bíblia apresenta, eu vou pedir para você apontar mais uma vez a câmera do seu celular aqui para o nosso QR Code e pedir um estudo bíblico. Você pode pedir um estudo bíblico, pode pedir uma visita da nossa equipe aí na sua casa, alguém pode ir até aí, orar com você, quem sabe, você está passando de repente por algum momento difícil e precisa de uma oração, a nossa equipe vai te atender com muito carinho. E assim nós finalizamos mais um programa com a certeza de que os desafios podem ser outros, mas a nossa fé precisa ficar firme mesmo em meio às dificuldades. Eu quero agradecer mais uma vez aqui aos nossos convidados. Pastor Juscelino, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Pastor Ricardo, volte mais vezes, foi muito enriquecedora a sua participação. Muito obrigado, o prazer foi meu. Obrigada. E você aí de casa, não perca o próximo programa e olha só, não deixe de enviar para os seus amigos, compartilhar, chame a família, reúna a família em volta da TV, porque é o nosso momento de estudar a Bíblia com você através aqui da telinha da Band. Um beijo grande e até o nosso próximo encontro. Até lá! Eu espero que você tenha curtido, gostado do programa de hoje. E olha, o livro de Daniel, ele é extraordinário e você vai se surpreender muito mais. Tem muito por vir. Não perca os nossos próximos programas. E não se esqueça de interagir com a gente no nosso Instagram, Adventistas ASP. Coloque ali a sua dúvida, se de repente algum ponto não ficou muito claro, a gente vai esclarecer, interagir com você com muita alegria. E se desejar nos fazer uma visita, vem aqui à Igreja Adventista Central de Curitiba, na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400, no centro da cidade, sábados pela manhã, domingos e quartas-feiras à noite. Nós esperamos você e até o próximo programa. E aí, gostou da programação? Que tal nos fazer uma visita? Estamos localizados no centro de Curitiba, no endereço Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400. Nossa igreja conta com estacionamento gratuito na entrada lateral. Hoje, às 19h30, daremos continuidade ao tema abordado no programa e esperamos você aqui, com uma equipe preparada para recebê-lo. Você será muito bem-vindo entre nós. Uma jornada começa pela escolha do caminho correto. Decidir ser ou não ser, eis a verdadeira questão. Se desde o primeiro raio de sol que desperta nossos sentidos, quando decidimos qual pé tocará o solo primeiro, se vou escovar os dentes, a roupa que vou vestir, cada decisão, mesmo que relativamente pequena, ecoa de forma profunda e impacta aquilo que vou construir e alcançar amanhã. Imagina a relevância de escolher o meu futuro profissional. Priorizar o caminho correto transforma a minha realidade e de todos ao meu redor. Me conecta com as pessoas certas. Surpreende o competitivo mercado de trabalho e me torna referência para iluminar o mundo. Educação Adventista, muito além do ensino.